As almas que os humanos possuem se chamam Edeia, a essência da alma. Depois de um certo ponto, os humanos tomaram conhecimento das almas Edeia e se tornaram capazes de manifestar sua própria ideia. Edeia começou a ser usada como palavras ou parte de alguma sentença. Os humanos eram então capazes de manifestar a ideia como um objeto psíquico a qualquer momento. A humanidade, então, quando isso aconteceu, começou a criar um sistema de rankings. Aqui vemos dois jovens. De vermelho vamos chamar de Jorginho e de preto Luizinho. Jorginho diz para Luizinho que quando ele usou sua ideia, apareceu uma espada enorme. E Luizinho fala, sério? Aí o Jorginho diz, sim, olha aqui. E acaba realmente invocando uma espada grande e grossa. Luizinho, que não é bobo nem nada, abre a boca e diz, nossa, que incrível. Então Jorginho pergunta, qual é a sua ideia, Luizinho? Luizinho diz meio apreensivo, a minha é fazer uns tijolinhos de terra. Quando ele termina a frase, Jorginho acerta um soco no meio das suas costelas e diz, você é rank E? Eu não posso ter amizade com alguém de rank E. Fique no chão que é o seu lugar. No fim, as pessoas foram rotuladas. Depois disso, estudantes problemáticos se tornaram ferramentas, usados para melhorar os status do país, colocando as pessoas de ranking alto nas linhas de frente da guerra. Essa é uma dessas escolas. Escola de treinamento Hyundai. Um grupo de valentões foi visto cercando um garoto de cabelo marrom. Quando ele viu que estava sendo cercado, ele sorriu. Pulou para cima do líder, ativando sua habilidade, Machado Gigante de Ferro. Sob o líder, ele disse, isso é tudo que a classe 10 tem para oferecer? Isso é patético. Nisso, o líder dos figurantes de cabelo vermelho ficou olhando com a cara de patético que ele é, afinal o figurante tem que apanhar. Mas mesmo assim ele invoca sua habilidade, bastões leves. Nisso, o estudante de cabelos marrons ataca ele. Por pouco que ele não consegue se defender, mas isso suas pernas começam a tremer, afinal ele é um cagão, que só ataca em grupinho, não consegue ir no X1, lixo. Quando o estudante de cabelos marrons estava atacando ele grita desesperado. Ei, Park Jung, venha ajudar, seu maldito! Não fique aí só olhando. Park Jung era um estudante que estava ali só observando. Ele era flácido, de óculos e cabelos pretos. Nisso, Park Jung responde, mesmo que você fale isso, minha ajuda não vai mudar em nada. Afinal, eu sou muito fraco. Nisso, o líder dos figurantes grita, seu maldito inútil do caralho! Vamos bater um papinho depois que a luta acabar, maldito! O valentão de cabelos vermelhos chuta Park Jung sobre os armários e começam a brigar com ele. Afinal, eles perderam por culpa dele. E isso de óculos diz que não tem muito o que esperar de um fracassado ranking F. Então Park Jung dá risada e diz que foi mal, mas como ele mesmo tinha dito, eu sou o último colocado da escola. O figurante de cabelo vermelho começa a rir de nervoso e fala, seu desgraçado, e tenta acertar o nosso Park Jung com um soco, mas Park Jung consegue esquivar com muita facilidade. Nisso, Park Jung diz, pedir para morrer não é um pouco demais? Não posso simplesmente desistir? Então, o de óculos diz, rank F, sorte que a gente tá cansado, senão a gente ia te dar uma bifa. Mas enfim, cada vez que nós te encontrarmos, nós vamos bater em você 10 vezes por cada membro da nossa equipe que apanhou. E o de vermelho pensa, como ousa desviar, seu maldito? Park Jung, que provavelmente nosso protagonista pensa que não é mais fácil só sair em vez de me bater, afinal se tivesse acertado esse soco no meu rosto, você seria severamente punido. Nesse caso, eu vou apanhar até o intervalo e ninguém vai me ajudar. Então a única alternativa que eu tenho é correr. Nosso prota começa a correr igual uma menininha gritando, alguém me ajuda. Eu vou correr por agora. Nisso os outros estudantes começam a rir dizendo que olha só como ele corre, igual uma mosca, não vale nem a pena, é muito patético. Mesmo correndo, nosso protagonista é encurralado pelos valentões.
afinal eles estão em maior número. O de óculos diz que eles vão bater nele só um pouquinho, o suficiente para ele não poder reclamar pro professor. E o de cabelo vermelho diz que não vai doer muito, então se prepara que aí vem porradaria. Aí é só chute no peito, rolada no chão, dedo na boca, só loucuras, coisas incompreensíveis. Nisso, 2 estudantes comentam: nossa, até eu tô com vontade de bater nele. E o outro diz: por que eles tinham que ter um rank F justo na sala deles? E nisso nosso prota só vai apanhando. Outros estudantes diz que por que eles tinham que ter um lixo na mesma sala que eles. E por que ele continua vindo na escola, afinal ele é só um rank F falido de qualquer maneira. Nisso o prota diz: aí, galera, eu não acho que a nossa equipe perdeu por minha culpa. Nisso o de óculos xinga ele: ah, seu desgraçado, já tá me tirando do sério. E o de vermelho diz: como um rank F ousa me responder? Nisso o professor chega: ei, seus patifes, sentem-se agora, tenho boas notícias para vocês. O de óculos diz: droga, o professor chegou. E o de vermelho fala: eu ainda não acabei de bater nele. Nisso os alunos gritam: ei, professor, por que você está tão feliz hoje? E o outro diz: você finalmente vai se casar? E ele grita bravo: calem a boca, fiquem quietos, não é isso. O que está acontecendo? Eu me sinto meio desconfortável. E o professor bate na lousa e diz: prestem atenção. Nossa escola finalmente foi reconhecida pelo governo como uma escola capaz. Nisso, um aluno diz: ah, professor, vendo como você está falando, você recebeu alguma proposta estranha de novo, não é? E nos é apresentado: Byung-Jung, habilidade de combate geral, padrão típico valentão, cujas habilidades são apenas médias na escola. Vamos chamar ele de Byung. Eu sempre me dou mal. Byung, o intervalo já acabou, sente-se direito, tire os pés da mesa. Ah, nesse caso, a gente pode simplesmente parar de fazer esse tipo de coisa, não é mesmo? Por que você está me confrontando, professor? Não sou eu quem decide, então vai se acostumando. Tudo isso é graças à performance dos seus veteranos, do terceiro ano. Byung pergunta: o quê? Os terceiros anos? E o professor diz: de hoje em diante, nossa escola se tornará um campo de testes piloto para um sistema militar. Isso significa que todos vamos receber um ranking militar baseado nas nossas habilidades. Os alunos ficam meio apreensivos e o professor completa: todos vocês agora são companheiros, entenderam? Uma cara bem sarcástica. Não gosto dele, espero que ele morra. Os professores de cada turma receberão as patentes de segundo tenente ao comandante de pelotão. Vocês agora vão se dirigir a mim como comandante do 10º pelotão, entenderam? Nisso Jung diz: nós somos a pelotão 10 porque somos a turma 10. O que você quer fazer com os estudantes daqui? Aí o professor diz que isso é uma iniciativa do governo, então tenha certeza de dar o seu melhor. E que durante esse treinamento vocês vão praticar contingência, que nem os militares. Provavelmente deve haver várias pessoas lá dentro tentando recrutar estudantes da nossa escola agora mesmo. Isso significa que agora vocês são soldados. Nisso nosso protagonista pensa: fazer coisas no estilo militar? E pergunta para o professor: professor, e se nós não quisermos fazer isso no estilo militar? O professor pensa e responde: claro, vocês não são forçados, sabe? Mas aí vocês teriam que fazer uma carta para o governo para pedir para se transferir de escola. E nisso o professor já responde que espero que eles pensem com cuidado sobre essa oportunidade. Tenha certeza que você também sabe o motivo, não sabe? Park. Nosso protagonista pensa: como? Os alunos começam a perguntar para o professor por que a escola deles está se tornando uma escola militar e tão de repente ele deveria pelo menos explicar o motivo. Então ele fala de novo que pelas ações dos alunos do terceiro ano, a escola deles foi qualificada para ser uma escola militar e todos os do terceiro ano se tornaram sargentos. Então todos os do terceiro ano têm um futuro brilhante na Coreia. Eles foram reconhecidos pelo governo e apenas os top ranks do segundo ano receberam a patente de cabo. A maior parte do segundo ano serão cabos. E a avaliação de classificação pode ser feita pelo comandante da turma
Então, podem vir me procurar a qualquer momento. Eu vou dar o meu melhor por vocês, já que seus futuros dependem disso. Enquanto a insígnia de ranking ainda não estiver anexada ao seu uniforme, vocês devem ser mantidos adequadamente. Mais tarde, vocês alunos receberão um notebook militar, no qual vai ser enviadas as suas insígnias de ranking. Lá. Nosso protagonista pergunta ao professor por que ele ainda não recebeu nenhuma insígnia. Então o professor diz: entre todos os alunos, incluindo do primeiro ano, apenas um aluno foi incapaz de receber um rank. E diz que você, Jung, que no caso nosso prota, vai começar o treinamento para se tornar um soldado. Nosso prota fica sem reação. E aí, pessoal, se tiverem gostado do vídeo, se inscrevam e deixam a curtida de vocês. Senão o protagonista vai comer o butico de vocês. Até a próxima. E começamos esse episódio com o prota indo na sala dos professores para saber o que o professor queria com ele. Então o professor diz que não é nada demais, é só para discutir sobre o futuro dele. Mas é melhor ele ir direto ao ponto. O que ele acha de se transferir para outra escola? Então o prota pergunta: ué, por que me transferir? E então o professor explica que ele sendo rank F já tá difícil para ele estudar na escola do jeito que está. Quando eles fizerem a transição para a academia militar, as coisas só vão piorar. Então o prota fica pensativo e diz que se ele mostrasse o potencial escondido dele, se ele ficasse bom de repente. Então o professor diz como é e começa a dar risada e diz que o prota tem um bom senso de humor. Então o prota pensa que é a primeira vez que o professor olha para ele e foi para rir da cara dele. Então o professor diz: Jin-sung, já que o sistema de ranqueamento entre os alunos será formado, sua vida escolar vai ficar ainda mais difícil. Você sabe que eu não posso cuidar de todo mundo, né? E o prota pensa, como ele achava. O professor sabe que ele sofre bullying, mas não faz nada. Afinal, ele é um rank F e ele não quer um rank F na classe dele. Ele provavelmente pensa que eu vou desistir por conta própria, depois de ser espancado todos os dias, já que ter um rank F é inútil. Professor, só por curiosidade, diga, acha que existe algum rank para as almas? Então os dois começam a dar risada e o professor diz: tá de brincadeira, né? Mas é claro que há. Então o prota diz que entendeu, mas ele pensa que ele não acha que tem. Mas então, tudo foi bem resolvido e o sinal bateu, todos foram para a sala e o professor começa a dizer que como eles fizeram a transição para esquadrões, os sargentos façam a chamada de presença. Então vemos a figurante de cabelos loiros falando, vou chamar ela de Loirinha. A Loirinha diz: 10º pelotão, primeiro esquadrão, 10 presentes e 0 faltando. O figurantezinho de cabelo vermelho, vou chamar ele de Foguinho. Foguinho diz: 10º pelotão, segundo esquadrão, 11 presentes e 0 faltando. Então o prota pensa, por que eles estão fingindo ser do exército? E o professor diz: terceiro esquadrão, sem relatórios? Então Jung diz ao professor se ele tem mesmo que fazer isso. Então o professor diz que ele é o sargento do terceiro esquadrão, não é? Então para de enrolar e faz logo. Ele fica meio nervoso e diz que tem 10 presentes, 2 faltando, um tá no banheiro cagando, e o outro ele queria que sumisse. 8 presentes ao todo na chamada, concluída. Então o professor diz que no esquadrão dele tem 9 pessoas. Então os alunos começam a caçoar do prota, dizendo que Jung está se referindo a ele quando queria que alguém sumisse. Então ele pergunta ao professor: professor, temos mesmo que incluir esses iniciantes na contagem? Isso não deveria contar. Então o professor diz que está tudo bem, sem problemas com a chamada. O professor começa a aula dizendo que hoje eles terão uma experiência em campo ao invés de uma aula normal, porque tem alguns olheiros do governo que estão escondidos entre eles e nem para a escola a identidade deles foi passada. Então eles querem ver como os alunos reagem quando o ambiente muda subitamente. Então os alunos começam a dizer para o professor andar logo e dizer a parte importante. Então o professor diz que eles vão formar esquadrões de batalha, isso inclui primeiro, segundo e terceiro ano. E os times já foram escolhidos pelos olheiros. Então os alunos dizem que os terceiro anos nem vão ligar para eles, afinal eles vão estar ocupados lutando um contra o outro. Então o prota pensa que isso é bom, pois ele vai poder passar um bom tempo observando. O professor pergunta ao Jung se a habilidade dele de rank C, né? E Jung responde porque ele quer saber. Então o professor lhe pergunta: qual é sua habilidade em combate? Jung fica meio nervoso e diz que pode derrotar qualquer um.
Então o professor disse que isso é ótimo, porque a primeira luta será do seu esquadrão e vai ser contra o primeiro pilotão do terceiro ano. Jung entra em pânico e pergunta: o quê? Então agora todos, exceto do terceiro esquadrão, vão para o campo. Terceiro esquadrão, preparem-se para a batalha, vocês têm 20 minutos. Então o Prota começa a pensar: se você está assistindo o vídeo até agora, por que você não deixou o like e se inscreveu no canal, hein? Agora que você se inscreveu e deixou o like, vamos continuar. Os alunos dos outros esquadrões começaram a caçoar do terceiro esquadrão e começaram a tirar sarro do Prota, falando para ele não morrer. E que eles têm pena do pessoal que não vai ganhar experiência por ter um rank F no time deles. E os membros do terceiro esquadrão começam a se perguntar por que logo terceiro ano na primeira luta e por que eles tinham que ter um rank F no time deles. Então alguns já pensam, já que vamos cair de qualquer jeito, vamos lutar, né? E Jung fica nervoso, vai até em direção do Prota. O Prota tá lá, deitado, pensando que queria só descansar um pouco, afinal eles vão lutar contra o terceiro ano. Aí o Jung começa a chamar o Prota. E o Prota diz: oi, sargento, tudo bem? Então o sargento Jung mete um tapa na cabeça do Prota com toda a sua força e diz: o jeito que você fala me deixa nervoso. Tá a fim de apanhar antes mesmo da gente começar? O veterano monstruoso Sungo tá no primeiro pilotão do terceiro ano, mas seria difícil mesmo com todos os coringas da nossa turma juntos. Porém, porque um lixo de rank F como você está ocupando uma vaga, o resultado não é óbvio? Então o Prota diz: já que vamos perder, não importa se eu tô aqui ou não, certo? E Jung diz bravo: comer um monte de merda e perder parece a mesma coisa pra você? Você vai assumir as responsabilidades se meu rank diminuir? Então o Prota diz que o rank dele não é alto o suficiente para ele se preocupar de qualquer forma. Então Jung bravo diz: o que foi que você disse? E o Prota diz que não foi nada, ele não disse nada. Então Jung diz que ele é um inútil mesmo e que ele não pode nem bater nele, afinal ele tem que aparecer lá fora. Então o Prota diz: bem, ser espancado por soldados ou por rankings altos não dá na mesma? Então Jung dá risada e diz: entendi. Vou dar a função de sargento do terceiro esquadrão para você. Você consegue, né? E o Prota diz, morrendo de medo: claro, vou fazer qualquer coisa que você mandar. Então Jung agarra a gola dele e diz: beleza. Jung diz que a partir de agora o Prota será o escudo pessoal dele. E pergunta se ele entendeu. E eles aparecem do lado de fora já no início da luta. Aí vemos o professor testando o microfone e convocando os dois líderes de esquadrão. E aí podemos ver todos os alunos reunidos gritando: se inscrevam e deixem um like no vídeo. Aí o professor continua: terceiro esquadrão, primeiro pilotão, primeiro líder do esquadrão. Segundo esquadrão, décimo pilotão, terceiro líder do esquadrão. Vocês dois, seus esquadrões estão prontos? Sang-ho, não. Líder Sang-ho, certifique-se de mostrar bem suas habilidades, afinal, os olheiros estarão observando. E Sang-ho diz que vai demonstrar suas habilidades enquanto coopera com o esquadrão. E o professor diz: certo, você vai se sair bem. Então o professor anuncia para os membros do esquadrão, cada um para suas posições. Os membros do esquadrão 3 estão desanimados, afinal, eles têm um rank F na equipe e vão lutar contra o terceiro ano. Então o professor anuncia que vai dar início à competição. Isso, Jung puxa o Prota e o chama de inútil, e tira seu bracelete e diz que isso vai ajudá-lo a aguentar um pouco mais. E nos é explicado que cada líder tem recebido seu bracelete, e esse bracelete usa o poder de ideia para proteger o usuário do choque, mas quebra depois de um certo dano. E uma vez que o bracelete se quebra, você será eliminado. Então o professor fala que dessa vez, considerando a diferença de experiência da segunda e da terceira classe, a classe do Prota vai ter um requisito adicional, que eles precisam segurar por 5 minutos para contar como vitória. Nisso o Prota diz pro Jung parar de ficar carregando ele para cima e para baixo dessa forma, assim ele se sente igual um filhote. O Jung nervoso diz que ele é tão inútil que ele não pode ser comparado a um filhote, ele é apenas um escudo. Nisso os membros do grupo pensam que eles não vão durar tanto tempo, ainda mais que eles estão contra o terceiro ano, e nisso é marcado o timer no relógio de 5 minutos. E o Prota pensa
se ele conseguir vencer essa luta, será que eles vão reconsiderar transferir ele? Nisso o professor diz: ambos os lados, continência. Os dois líderes diz: sim, senhor. E o professor diz que vai dar o sinal para começarem. Quando ele dá o aviso que vai começar a luta, Jung agarra a gola do Prota e começa a carregar desesperadamente. E o Prota, sem entender, pergunta o que está acontecendo. E ele diz: eu já te expliquei o plano, agora só fica quieto. E pensa: só temos que aguentar por 5 minutos. Nisso, seus companheiros de equipe perguntam: ei, Jung, nos diga o que fazer. E sobre as formações, qual devemos usar? Todos os veteranos estão vindo. Nisso, os veteranos do terceiro ano começam a cercar eles. E eles começam a gritar: Jung, você tem que nos dar ordens. E nisso Jung grita lá de trás: calados, terceiro esquadrão, simplesmente me protejam. Vamos vencer se ficarmos aqui por 5 minutos. Os alunos do terceiro ano descendo sarrafo no esquadrão do Prota. Um após o outro vai caindo. E aí vemos alguns figurantes brincando de passar o anel. Safadinhos. Então a aluna do terceiro ano avança sobre o esquadrão do Prota e 3 homens ficaram com medo. Eles falaram: sai de perto de mim, mulher. Eu tô me resguardando pro casamento. Então ela olha diretamente pro Jung. E Jung pensa: por que ela tá olhando para mim? O que tá acontecendo? Então ela avança sobre ele e ele diz pro Prota: ei, escudo, bloqueia! Eu disse bloqueia! Então o Prota diz que como ele devia fazer isso. Então Jung só diz que é para ele o proteger, seu lixo. Mas isso vemos a aluna do terceiro ano avançando sobre eles. E o Prota pergunta: mas a gente não devia correr pelo menos? E olha pro professor. O professor dá o sinal de positivo e diz que vai cuidar bem da sua transferência. Então o Prota fica frustrado e diz que isso é muito irritante. E vemos a aluna do terceiro ano tentando passar a mão no anel dele. Mas ele fala: sai daqui, mulher! Meu anel não. E nisso ele segura o braço dela e ela fica surpresa. E olha pra ele. E ele olha pra ela como se fosse a matar. Então ela fica em choque com o olhar dele. E por seu instinto de defesa, ela convoca sua armadura. E aí vemos uma armadura prateada cobrindo todo o seu corpo. E ela flutuando como se fosse algum tipo de deus. Então o Prota diz: nossa, que armadura maravilhosa. Ideia com ambos, a aparência e as funções. Então ela questiona: não banque o burro. Você reagiu à minha velocidade, não foi? Então o Prota diz que o mais importante agora é que o líder do esquadrão tá fugindo. E ela exclama, não entendendo o que tá acontecendo. Então ele olha pro relógio e pensa que falta 3 minutos ainda. Mas isso é uma merda porque ainda falta muito tempo. Ele vai ter que tentar enrolar ela de alguma forma. Então ele olha para ela e diz: ei, posso te chamar de Nona? Não estou flertando nem nada, tá? Fique tranquilo. Então ele diz: se ele a deixou brava, então vai só a chamar de Sambai. Então ela diz pra ele: se você está tentando ganhar tempo, isso é inútil. Me mostre logo sua ideia. Então ele tenta enrolar e diz que isso foi coisa do destino, que eles deviam ao menos se apresentar. Então ela cerra os punhos e diz: se você recusar me mostrar sua ideia, vou lutar com você do jeito que está. Então o Prota diz: espera, só um pouco, por favor. E ela diz: se apresse e mostre logo. Você parece ter uma ideia mais valiosa do que os seus colegas. Então ele diz: por que tanta pressa? Você deveria saber que manter a calma é uma qualidade muito importante para um guerreiro. Então ela avança brava pro lado dele com um olhar de fúria. E ele diz: isso é algo que meu pai dizia para minha mãe quando ela estava muito nervosa. Tá bom, eu vou te mostrar. Se é isso que você quer, vou liberar, certo? Vai liberar o que, Prota? Que papo esquisito. Então ele diz: 1, 2, invocar punhal. Alerta do sistema, EDEA Rank F, poder total de ataque F, apenas um punhal normal sem nenhuma habilidade especial. Então o Prota mostra sua faquinha todo orgulhoso e a Sambai fica com uma cara de decepção. Então ele fala: o importante não é o tamanho, e sim como saber utilizar. Então ele já diz: ei, Sambai, você está com uma cara péssima, por que não vai à enfermaria? Isso pode ser perigoso. Então ela responde para ele: você por acaso é aquele cara do Rank F? Ele diz: sim, sou o infame Rank F. Ela diz: ah, droga. Então ele diz que esse punhal dele é considerado como um Rank S, afinal é fora dos padrões normais de um punhal. Então o Prota diz: ei, Sambai, por que você está indo?
Então ela diz que por causa do reflexo rápido dele, ela pensou que ele era forte, mas foi só impressão. Ele fala: "Ei, não vai, por favor. Se você quis ver minha ideia, não pode ser desapontado assim." Então ele começa a gritar e diz: "Se você continuar andando, eu vou te atacar pelas costas. Esse é meu último aviso, entendeu?" Então ela diz que não tem tempo para gastar com o rank F em uma batalha de tempo limitado. Então, quando ela vira para trás, o Otto já pulou pro lado dela e ela exclama em choque. E ele pensa que vai ter que usar todas as formas para atacar ela, para ganhar o máximo de tempo possível. Então ela vê aquele punhalzão indo em frente ao seu rosto, exclama em choque e usa o braço para se defender. Só que quando ela se defende, ela percebe uma coisa: não fez nenhum arranhão. Então o Prota fica meio desencorajado e diz: "Ah, sua armadura é bem grossa, né?" Então ele entra em estado de choque, pois não conseguiu nem arranhar a armadura dela. Então os alunos que estavam assistindo na plateia começam a dar risada, e o vermelhinho diz que a Sambai não levou nenhum dano e ficou em choque por causa disso. Então o Prota fica sem reação nenhuma e ela olha com uma cara de pena pra ele, e diz que mesmo que ele tenha bons reflexos, a ideia dele não irá funcionar contra ela. E diz que, como ela já confirmou, isso já basta. Então ele pensa que mesmo com isso, ele conseguiu comprar algum tempo. Então ele olha pro relógio e diz: "Nossa, ainda faltam 2 minutos." Então o Jung diz: "Ei, seus lixos, por que vocês não conseguem durar nem 5 minutos?" Então Sambai diz a ele: "Isso é algo que uma pessoa que ficou só fugindo deveria dizer?" Então Jung diz: "Ei, Sambai, eu só tava pegando leve com você. Você deveria parar por aqui." E pensa que ela tá quase caindo na armadilha dele. Então a Sambai diz: "Ei, então você tava pegando leve comigo? Então vamos ver uma demonstração do seu mérito. Vai precisar de mais provas se quiser ser melhor que o Sang-ho." Então ele pensa que ele é muito azarado, mas sente a pedra no chão e diz: "Aquela pedra finalmente saiu." Então Jung pensa que valeu a pena espalhar essas pedras por todo lado. Então a Sambai diz: "Então, quando vai me provar seu mérito?" E ele fala: "Se é isso que você quer, eu vou mostrar pra você." Ela exclama em choque e pensa: "O quê?" Então Prota diz: "O quê? Jung estava escondendo o rank da sua ideia? Nem ferrando. O que vai acontecer?" Então ele grita pra Sambai: "Ei, Sambai, é muito perigoso ficar por aí." Então ele diz: "Extrair!" E começa a puxar as forças. Então sua ideia começa a agir. E a pedra vai subindo, emergindo da terra. Ele aparece lá em cima da pedra. Ele pensa que ele tá no Rei Leão. Vou chamar ele de Simba daqui pra frente, se continuar dessa forma. E diz: "Agitar." Alerta do sistema. Extrair e agitar. Rank BC+. Se um objeto estiver preso, pode ser usado como arma. O peso pode ser ignorado de acordo com as capacidades do usuário. Então a plateia diz: "Oh, ela é uma aluna do 3º ano. Ele vai ficar bem?" Então o vermelhinho diz: "Sim, mas uma pedra daquele tamanho." Então a Sambai diz a Jung: "Então, você não estava só fugindo, né? Você estava só esperando uma pedra que pode ser usada com a ideia surgir?" Então ele dá risada e diz: "Ei, Sambai, você é realmente um aluno do 3º ano, incrível. Agora, faz o favor de ir se lascar." E vemos aquela enorme pedra indo em direção a Sambai. Então o Prota fica em choque. Afinal, você está assistindo o vídeo até aqui, não se inscreveu e não deixou o like? Vamos ajudar aí, família. Ajuda o canal a crescer. Então ele diz que se ela é tão forte, que seja o trampolim para ele mostrar o seu verdadeiro mérito. Se ela acha que por ser do 3º ano a torna tão foda, eu, Jung, seria o vencedor. Então vemos uma figura sinistra atrás de Jung, que diz: "Me dá licença um pouquinho, aluno do 2º ano." Então Jung exclama: "Essa voz." E esse rapaz acerta Jung no chão com tudo. E então Jung diz: "Como assim? Um aluno do 3º ano ataca alguém pelas costas?" Então vemos a Sambai. Ela diz: "É mais forte do que eu imaginei, mas com a minha ideia eu vou aguentar." Então vemos alguém falando: "Eu definitivamente vou te pegar." E aquela grande pedra vai se partindo ao meio. E quando ela vê quem acabou de chegar, é o líder Sang-ho. Então ela fica nervosa e diz: "Ei, essa seria uma boa oportunidade para me mostrar o meu mérito. Então, por que você interferiu, líder de esquadrão?" Então, o líder de esquadrão Sang-ho diz: "Aquele ataque foi um pouco perigoso. Eu tenho o dever de proteger os membros do meu esquadrão."
Então ela diz que ele está querendo dizer que ela não é capaz de lidar com aquilo e nos é apresentado o nome dela. Ela se chama Juye. Então ele diz: Ei, Juye, eu acho que você conseguiria ter resistido contra aquela rocha sozinha, mas esse desgraçado não teria permitido que você fizesse isso. Eu definitivamente vou te pegar. E o líder Sang-ho acerta o líder de Jung no chão com tudo, e nos é explicado sua habilidade. Alerta do sistema. Eu definitivamente vou te pegar. Rank B-. Você pode definitivamente pegar o que deseja atingir dentro de uma distância fixa, o tempo é omitido. Então vemos o Prota dizendo: droga, você enganou o líder do esquadrão. Então vemos a figura de Sang-ho depois de ter capotado Jung dizendo pro Prota: Ei, você, do segundo ano. E o Prota já treme nas bases, tremendo, ele diz: eu me rendo, eu me rendo. E aí, seus malandrinhos, tudo certo com vocês? Eu venho pedir que vocês se inscrevam no canal para dar aquela força. E aí vem spoiler, esse episódio o Prota acorda. Falou e bora pro vídeo. E começamos o episódio de hoje com o Prota dizendo: calma, calma, eu me rendo, Sang-ho. Então Sang-ho diz: você avisou a Jui antes mesmo daquele cara ativar sua ideia. Por que você fez isso? Aí o Prota responde: o líder do esquadrão pode ser um pouco selvagem. Só tomei essa decisão porque não sabia o que ele faria. Então Sang-ho diz: você é um mentiroso horrível. Aí o Prota diz: espere, mas eu me rendi. Então Sang-ho ativa sua ideia: eu definitivamente vou te pegar. E avança para cima do Prota. O Prota joga sua faca para cima como sinal de rendição. Mas na verdade ele joga a faca para poder pegar com a outra mão, assim enganando Sang-ho, e diz: por favor, apenas ouça quando alguém está falando. Nisso Sang-ho avança para trás com medo e diz: ei, garoto, o que você está fazendo? Você está ficando louco por acaso? Me diga, quem é você? Então ele pensa que esse espírito não é brincadeira. Então o Prota responde: sou do 3º Esquadrão, 10º Pelotão, Rank F de Edeia, Park Jung. Então Sang-ho diz: você? Entendi. E o Prota olha pro relógio e diz: o tempo ainda não acabou. Então Sang-ho diz: para onde você está olhando, segundo ano? Então o Prota responde: bem, sua situação em mim é um pouco alarmante. E pensa: falta apenas 1 minuto. Olha a multidão, todos eles parecem tão empolgados em ver o quão ferrado eu sou. Que droga. E diz que isso é uma situação horrível, né? Então ele pensa: tempo, anda demais rápido. Sang-ho diz: você está tentando ganhar tempo por acaso? Porque eu odeio pessoas que fazem isso. Então Prota diz: o que exatamente você acha que eu posso fazer sozinho? Embora dizer que me odeie seja demais. Então Sang-ho fala: por que você não está tentando nem se esforçar para vencer? Então o Prota fala: esforço? Eu sou apenas o Rank F, isso importa? Então Sang-ho diz: isso não é um aviso, mas é um conselho. Então o Prota diz: o quê? Então Sang-ho diz: dizem que nessa grande competição, os olheiros vão escolher qualquer aluno com bom desempenho, e aqueles que não tiverem habilidades serão transferidos. E o Prota pensa: transferidos? É por isso que o professor estava com aquela cara. Então o Prota fala: ei, Sang-ho. E ele responde: o quê? Eu não quero me transferir. Então Sang-ho diz: então faça direitinho. Então o Prota fala: se você é meu oponente, não sei se você vai ficar bem depois. E começa a exalar uma aura intensa, assassina. Então depois disso, as veias no rosto do Prota começam a saltar e os olhos começam a ficar avermelhados. Uma grande aura vai o envolvendo da cabeça até os pés. E aí nos é mostrado que sua ideia parece que está começando a se corromper. E o Prota, percebendo isso, dá um leve sorriso. Sua capacidade física aumentou 3 vezes em relação às suas habilidades físicas originais. Você pode identificar os pontos vitais do seu oponente e Edeia. E nisso o Prota coloca a mão sobre o rosto, abaixa a cabeça e começa a coringar, rindo sem parar. Você pode perceber o jeito mais eficaz de destruir seu oponente com suas habilidades atuais. Somente se você for capaz de destruir totalmente a ideia do seu oponente ou tirar a vida dele, poderá desativar. E nisso vemos uma cena épica dele ajeitando seu óculos como se fosse algum tipo de assassino. Você foi tomado pelo desejo de matar. Assassino absoluto. Rank de Edeia S. Ajuda aí, galera.
Se estão gostando, vai deixando a inscrição aí, por favor. E o Prota continua a rir sem parar. Sangue-Ho olha preocupado e diz: Ah, entendi. Então aquela adaga de rank F não era tudo que você tinha, não é mesmo? Você não escapará de mim. Rank de habilidade B-. Capacidade de combate A+. Capaz de capturar qualquer um que estiver na sua mira. Após o local ser escolhido, você poderá percorrer a distância sem que o tempo passe. Então Sangue-Ho fica em posição e diz: Meteoro de Pegasus. Opa, gente, desculpa, obra errada. Então ele vai usar sua habilidade. Você não escapará de mim. Então o Prota diz: Rank B-? Sua habilidade é pior do que eu pensava. Então Sangue-Ho fica em choque e diz: Não pode ser. Você consegue enxergar a habilidade das outras pessoas? O Prota dá risada e começa: Foi mal, cara. Agora eu não consigo mais me segurar. Você vai conseguir me impedir, não vai? Hein? Então Sangue-Ho pensa: Mas que sede de sangue absurda. E diz: Não acha que tá meio velho pra estar na fase emo da vida? Então o Prota dá risada e diz: Eu sei que você é um veterano, então você não vai morrer só com isso. Tenta ficar vivo, tá bom? Então a plateia começa a reclamar: Por que ele tá parado? Talvez Sangue-Ho pense que o oponente dele não seja digno, deve ser alguma coisa do tipo. Então o Vermelhinho fala: Por que você tá parado? Eu vim aqui para ver você acabando com Jin Sung. Então Sangue-Ho exclama enquanto observa e pensa: À primeira vista pode parecer que ele tem uma postura relaxada, mas não tem uma única abertura para eu atacar. Então Joey pensa: Mas que aura bizarra é essa? É completamente diferente de quando eu tinha falado com ele mais cedo. Essa mudança atmosférica, não acho que seja a melhor ideia deixar ele sozinho. Alguma coisa não me parece certa. Então ela grita: Mudança de planos! Ataquem, garotos! Vamos pra cima! Então o Prota exclama ao ver todo mundo chegando por trás dele, e uma grande nuvem de poeira é vista cobrindo-os. Então o Prota fala: Ei, qual foi, veteranos? Assim vocês estão machucando minhas costas. Eu não tenho esse tipo de fetiche não, pode ir me largando. Então Sangue-Ho diz: Ei, Juye, qual o significado disso? Então ela responde: Assim como você tem o dever de proteger seu esquadrão, eu tenho o dever de proteger o meu. Então Sangue-Ho diz: Você não precisava ter feito isso. Então ela diz: Tem certeza? E Sangue-Ho pensa que naquele curto período de tempo em que a gente atacou ele foi capaz de revidar contra Juye e contra nossos companheiros de esquadrão. Isso tudo em um curto período de tempo, e que não é qualquer pessoa que é capaz de conseguir acompanhar com os olhos, afinal foi tudo muito rápido. Então Sangue-Ho diz: Para falar a verdade, eu não tenho tanta certeza assim não. Aliás, e começa a dar risada. Então Juye pensa: Ué, por que ele tá rindo? Então ele diz: Se eu fosse você, Juye, eu desativava a minha ideia antes que ela quebrasse ainda mais. Aí ela fala: O quê? Como assim? Então, aquele ataque, nossa, mas causou tudo isso de dano? Então os membros do seu esquadrão começam a dizer: Ué, minha pulseira tá quebrada. E o outro diz: Vixe, a minha também quebrou. Então os outros começam a falar: A pulseira de vocês também quebrou? Será que desativaram a ideia protetor sem querer? Então ela coloca a mão na sua cabeça e fica em choque. E ele pensa: Nossa, mas se nem ela foi capaz de ver esse ataque, então os outros também não seriam capazes, não é mesmo? Afinal, isso foi muito rápido. Então Sangue-Ho diz: Ei, Park Jung. Então o Prota responde: Eita, que bom trabalho em equipe, hein? E pensa que as costas dele ainda estão doendo. Então Sangue-Ho começa a encará-lo sem dizer nada. Então o Prota fala: Veterano? E Sangue-Ho fala: Você já voltou ao normal? Então o Prota fala: Caramba, veteranos, já se passou 5 minutos, hein? Tem como vocês saírem de cima de mim agora? Minhas costas estão doendo. Então Sangue-Ho fala: Terminaremos esse duelo uma próxima vez, sem interferências de preferência. Então o Prota fala: Ah, como assim próxima vez? Pra mim, essa daqui já está muito bom. Então Sangue-Ho fala: É melhor você ir se preparando para quando a gente for terminar nosso duelo,
Quem avisa amigo é. E o Prota fala: o quê? Calma, veterano, mas eu não quero continuar a nossa luta. Então Sang-Ho fala: vamos. Então o Prota deita no chão e diz: ai, como minha vida é difícil. Então o professor diz: 10º pilotão do 2º ano, 3º esquadrão, equipe Jung, vocês são os vencedores. E não acredito que eles conseguiram durar 5 minutos para conseguir ganhar essa partida. Então nos é mostrado o escritório do diretor, onde o diretor diz que não acredita que o senhor conselheiro está num lugar medíocre como esse. Então o conselheiro diz que, na verdade, ninguém sabe que ele está ali, mas que, enfim, onde estão os arquivos que ele pediu? Já estão prontos? E o diretor fala: sim, estão, pode pegar. Então ele começa a folhear as páginas e diz: então esse é o famoso aluno Sang-Ho. E aí, gente, eu venho agradecer pelo apoio que vocês estão dando pro canal. Agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo e estão gostando do conteúdo. Então eu venho agradecer e pedir que vocês continuem acompanhando o canal, que eu pretendo melhorar cada dia mais. E muito obrigado mais uma vez e até a próxima.